Olá, eu sou o Joel Neto, sou um amigo de Jesus e estou voltando aqui para a continuidade das nossas devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Esses vídeos devocionais são produzidos pelo Ministério Permanecer em Cristo e pelo Instituto Jesus Cristo. Estamos na semana 47 do devocional O Caminho, de Stanley Jones. E o dia da semana 47 é terça-feira. Terça-feira da semana 47. E o título que Stanley Jones deu para este dia de terça-feira é o seguinte: Adorar deuses conquistados na guerra. Adorar deuses conquistados na guerra. Ao longo dessa semana, desde domingo, Stanley Jones está falando sobre essa guerra que se estabelece em nós e que é contrária ao caminho de Jesus Cristo. Vejamos então as palavras de Jones para esta terça-feira da semana 47. Ontem vimos que o método da guerra é incapaz de produzir os resultados que se esperam dele. Os meios estão em desarmonia com os fins almejados. Ao tentar se livrar do mal pelo mal, você se infecta com o mal do qual tenta se livrar. Está escrito, abre aspas, Amazias voltou da matança dos Edomitas, trazendo os deuses de Seir, os quais estabeleceu com seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Essa história está em 2 Crônicas, capítulo 25, este verso é o 14, e essa história conta a história do rei de Judá, que ao derrotar os Edomitas, trouxe os seus deuses e se curvou a eles. Deus reprovou Amazias e entregou o povo de Judá, liderado pelo rei Amazias, ao povo de Israel. Eles foram derrotados por Israel na guerra, porque trocaram o Deus verdadeiro por deuses falsos. Fizeram dos deuses daqueles que eles derrotaram na guerra os seus próprios deuses. E olhe como Stanley Jones comenta isso. Ele diz: adoramos deuses dos quais vencemos na guerra. Essa é a história de Amazias. Adotamos os seus caminhos. Ao nos livrar do militarismo, Stanley Jones usa como exemplo, por métodos militares, somos militarizados. Um dos resultados trágicos da Segunda Guerra Mundial provavelmente foi o recrutamento militar para os tempos de paz. Ao nos livrarmos das nações militares construídas sobre o recrutamento militar universal, acabamos por adotar o que as levou à militarização e à queda. Fazemos a mesma coisa que causou a sua ruína. Acabamos por adorar os deuses das nações que conquistamos. Assim, tomamos o caminho escorregadio pelo qual cada nação militar deslizou para a própria destruição. Construímos uma estrutura para a paz e no centro dessa estrutura colocamos a força alojada na segurança coletiva. Alojada não na segurança coletiva, mas em 5 nações, como as autoridades finais do mundo. Adotamos o princípio de Hitler como centro de uma estrutura mundial para a paz. O princípio de Hitler, então, venceu. Nós nos tornamos infectados pelo que tentamos derrotar. Não é de admirar que o profeta exclame: acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Consideremos outro exemplo agora. Então Abner disse a Joabe: Vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados de Benjamim atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Houve uma violenta batalha naquele dia. Então Abner gritou a Joabe: o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 2. Stanley Jones diz: isso que vemos entre Abner e Joabe, isso é a guerra. Líderes começam guerras, homens, mulheres e jovens lutam nelas. Até os líderes, como vimos em Abner e Joabe, se cansam e exclamam: não vê que isso vai trazer amargura? Trazer amargura? Sim.
E o processo também é amargo. Nada de bom resulta disso, exceto o que poderia ter sido conquistado por outros meios e melhores. Perceba, Jones está nos dizendo que, por vezes, nós tentamos nos convencer que existem razões legítimas, direitos legítimos, para adotarmos a guerra como o caminho para alcançar esses legítimos direitos. Por exemplo, você acredita que uma verdade está sendo tirada em favor de uma mentira, então você precisa fazer a verdade se estabelecer. Você acredita que uma justiça está sendo sucumbida pela injustiça, então a justiça precisa vencer. E acreditamos por vezes, e tentamos nos convencer, que razões legítimas como essas, o estabelecimento da verdade, o estabelecimento da justiça, dá direito a utilizarmos do caminho da guerra para conquistá-las. Mas o problema é que a nobreza dos fins, está nos dizendo Stanley Jones, a nobreza da verdade e da justiça, não legitima, em momento algum, a guerra como um caminho de conquista. Porque o caminho da guerra, ele é antagônico ao caminho de Cristo. O caminho da guerra não combina com o caminho de Jesus. Por mais que os fins almejados sejam nobres, por mais que os fins almejados sejam fins que combinam com Jesus, a guerra nunca é um caminho que combina com Jesus para alcançar esses fins, mesmo que os fins sejam legítimos. Perceba que é exatamente isso que muitas vezes trava as nossas vidas. Nós queremos coisas que são legítimas. Gostaríamos que o outro nos amasse da maneira que Cristo espera que o outro nos ame. Gostaríamos que o outro vivesse a verdade de Cristo na vida dele. Gostaríamos que a justiça se estabelecesse ao nosso redor. E todos esses desejos são legítimos. Mas em nome de alcançar esses legítimos desejos, nós guerreamos com quem fala a mentira. Nós guerreamos com quem pratica a injustiça. Nós guerreamos com todos aqueles que nós entendemos que não combinam com os fins que almejamos conquistar. Então fazemos guerra. E quando nos percebemos, nós nos tornamos a própria guerra. É disso que Stanley Jones está falando. Talvez você esteja metido bem no meio desta guerra hoje, desejando coisas boas, justiça, verdade, paz, coisas legítimas, coisas que são boas de desejar. Mas talvez para conquistá-las, você tenha pago um preço caro e ilegítimo, o preço da guerra. E que espero que hoje, ouvindo essas palavras de Stanley Jones e ouvindo a voz de Jesus em seu coração, você entenda que seja qual for o nobre motivo que te move, nenhum deles legitima a guerra como caminho para a conquista. Abandone a guerra, porque o caminho de Cristo e o caminho da guerra não combinam. Que Deus te abençoe e até amanhã, na próxima devocional.